Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jonathan e hoje vamos estar dando sequência na nossa jornada de programação no SQL Server. Na videoaula de hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode estar fazendo a importação de arquivos de planilha do Excel. Vamos lá? Então pessoal, primeiramente a gente precisa estar fazendo a configuração do nosso ambiente do SQL Server, para que essa funcionalidade funcione corretamente. Então, primeiramente é necessário fazer um download, instalar uma ferramenta da Microsoft, o Microsoft Access Database Engine Distributable, que ele vai ser um aplicativo, que inicialmente vai habilitar esse recurso em nosso servidor. Então a gente vai fazer o download do arquivo adequado para o sistema operacional e também para a versão do SQL Server. Então eu vou estar abrindo aqui o Google, vou estar mostrando para vocês aqui. Então aqui no Google eu vou pesquisar por Microsoft Access Database Engine Distributable. Vou dar um Enter aqui. O primeiro resultado que aparecer é o que eu vou estar fazendo o download. Nesse caso aqui é o 2016, que ela é uma versão mais recente, porque também o meu SQL Server está numa versão mais recente. Então acessou aqui. Vamos selecionar aqui a linguagem. Nesse caso aqui eu vou deixar a inglês mesmo, sem problema nenhum. Vou clicar em download. Aqui é interessante a gente definir qual que é o mais indicativo para o nosso sistema operacional. No meu caso, meu sistema operacional é 64 bits, então eu vou estar fazendo esse download aqui. Caso o sistema do Windows que vocês estão aí executando as nossas videoaulas for do formato x32, eu aconselho vocês a fazerem esse download desse arquivo aqui. Então, a gente tem que selecionar o que a gente quer fazer o download, clicar em Next e automaticamente ele vai começar a fazer o download. Eu já fiz a instalação aqui no meu, na máquina que está hospedado o servidor do SQL Server, então não vai ser mais necessário eu estar fazendo esse download não. Então vocês fazem o download, fazem a instalação, ela é bem tranquila, é só mesmo avançar e dar OK. Depois do download feito, é necessário a gente fazer a ativação de alguns recursos no próprio SQL Server, onde a gente vai estar habilitando o recurso adbhoc distributed queries, que é este comando aí que vocês podem estar vendo no slide. Eu já estou com esse comando aqui no meu Manager Studio, conectado no meu servidor de SQL Server, e também logado no banco de dados projetos, que é o que a gente vai estar trabalhando com os arquivos que vão ser importados da nossa planilha. Aqui eu já executei esse comando, mas não tem problema nenhum eu executar novamente. Então eu já habilitei aqui esta opção. Então essas duas situações são as cruciais para que a importação de planilhas funcione corretamente. Então voltando aqui para o slide, a gente vai utilizar o OpenRow7 para poder fazer o select das informações e extrair da nossa planilha. Então a gente tem aí a query select all from OpenRow7 e dentro da OpenRow7 a gente tem 3 parâmetros diferentes. O primeiro parâmetro ele indica qual que é o provedor, o provedor que a gente vai estar fazendo a extração das informações da nossa planilha. Nesse caso, o provedor é o Microsoft Ace OLEDB 12.0, que ele vai ser o provedor OLEDB utilizado para acessar os arquivos de Excel. Depois a gente tem a versão do Excel seguida com o caminho do arquivo. Então, a versão do nosso Excel vai ser Excel 12.0, ela indica a versão do arquivo que estamos fazendo a importação, e o caminho é o caminho absoluto do arquivo que vai ser importado. Então, nesse exemplo aí, é como se o arquivo estivesse na raiz do disco local C. Então, para cada pessoa que está fazendo a importação, pode ser que esses caminhos mudem. Não é obrigatório estar nesse caminho que está indicando aí no exemplo no slide. E o último parâmetro, ele trata do nome da planilha, que ele representa o nome da planilha dentro do arquivo Excel que desejamos fazer a importação. O que seria esse nome de planilha? Eu vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês o meu arquivo de Excel que eu vou fazer
a importação das informações. Então, meus arquivos se encontram no seguinte diretório. Eles estão em C2.SQL 2022 na pasta arquivos. Então, aqui dentro é o meu arquivo que está com a extensão xlsx. Eu vou estar abrindo ele aqui para vocês verem, né, o conteúdo dele. Então, aqui é o conteúdo do meu arquivo. Deixa eu redimensionar a janela aqui para ficar melhor para vocês visualizarem ali. Aí. Então, esse meu arquivo aqui ele é composto, né, por várias informações de usuário que estão na mesma estrutura da tabela usuários do banco de dados projetos. Então, eu tenho aqui nome, e-mail, CPF, celular, data de nascimento. Então, aqui eu tenho um total de 20 registros de usuários. Vocês podem notar aqui que aqui eu tenho uma guia com o nome de usuários. Essa guia aqui que indica qual que é o nome da planilha dentro do arquivo de Excel que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, a planilha em si consiste, na verdade, de uma pasta de trabalho, onde dentro dessa pasta de trabalho a gente vai ter várias planilhas diferentes. Nesse caso aqui, então, a gente vai estar fazendo a importação da planilha com o nome usuários. Eu poderia ter aqui, por exemplo, aqui despesas. Então, vamos supor que essa pasta de trabalho do Excel ela abrange várias coisas diferentes, né? Vários assuntos diferentes. Então, eu tenho aqui o assunto usuários e também tenho o assunto despesas. Nesse caso, vamos estar fazendo importação do usuários. Então, aqui, né, é que está estruturado a minha planilha do Excel. É sempre interessante que essa planilha já esteja, vamos dizer assim, um pouco bem definida as informações aqui dentro, né, para que no momento que seja feita a importação no SQL Server, né, não tenha nenhum problema. É claro que, vamos dizer assim, né, em um dia a dia de trabalho, né, em um sistema, por exemplo, onde a gente tem ali uma funcionalidade que permite os usuários fazerem upload, né, de arquivos, é um pouco complicado da gente impor que o arquivo que ele está importando esteja em um determinado padrão. Né? Então acaba que é necessário fazer diversas validações, né, dentro do SQL Server para que não ocorra nenhum erro para o usuário. Né? E se caso a estrutura do arquivo que ele está tentando fazer a importação ali estiver incorreta, aí é necessário gerar, né, uma informação para o usuário. Falar com ele que os dados não estão na estrutura, ou que as colunas não estão condizentes, e assim por diante. Então eu vou fechar aqui, eu não vou salvar. Né, então vocês, né, tiveram ciência de como que está estruturado a nossa planilha do Excel. Nesse caso aqui, eu tenho o arquivo XLSX, né, que aí é um formato mais recente, né, e também tem aqui um XLS, que ele é um formato de planilha do Microsoft Excel, né, que ele abrange desde da versão de 97 até a versão de 2003. Eu não vou conseguir mostrar ele aqui para vocês na prática, porque a versão que eu estou usando do meu SQL Server não permitiu que eu fizesse a instalação, né, e a configuração pegando os formatos de arquivo de planilha mais antigos. Então, eu só consegui configurar meu servidor para fazer a importação do tipo XLSX. Nesse caso, né, caso houver necessidade de fazer uma importação do tipo XLS, que seria uma versão mais antiga, o que eu indico a ser feito nesse caso? Fazer a transformação, né, dessa versão para uma versão mais atual. Né? Nesse caso aí mesmo, vamos dizer assim, né, no momento de salvar o arquivo, né, a gente coloca lá salvar como e seta um formato mais novo. Eu vou estar abrindo aqui então para estar mostrando para vocês como fazer isso. Então, nesse caso aqui, a estrutura do meu arquivo XLS é praticamente a mesma estrutura do arquivo XLSX. O que muda mesmo é só, vamos dizer assim, a versão, né? Que um é mais recente e o outro é mais antigo. Então, eu venho aqui em arquivo, salvar como, eu escolho onde eu quero salvar esses arquivos. Por exemplo, eu vou selecionar um diretório diferente para não sobrepor o arquivo que eu tenho ali preparado para a gente fazer a importação. Então, nesse caso, eu poderia colocar pasta de trabalho do Excel, que aí ele vai estar salvando na extensão XLSX. Então, como o meu servidor já está configurado para aceitar esse tipo de arquivo, a importação vai funcionar sem problema nenhum.
Ok? Então o arquivo que a gente vai estar importando é esse primeiro aqui, né? Ele está no diretório C2.SQL 2022, pasta arquivos, nome do arquivo usuários.xlsx, que é a extensão dele, e o nome da planilha internamente é usuários. Então, né, aqui se encontra o arquivo que eu vou fazer a importação. Então, após estar configurado, né, o nosso ambiente de trabalho, a gente vai partir para a importação de fato. Então, aqui é a query que é necessária, né, para a gente fazer a importação. Então, eu tenho aqui select all from open role set, aqui a versão do provedor, OLEDB, que eu vou estar utilizando para acessar o arquivo Excel. Aqui, esse parâmetro ele indica qual que é a versão do Excel, do arquivo que a gente está trabalhando. Nesse caso, o XLSX é totalmente compatível com o Excel 12.0. Aqui, né, database igual C2.SQL 2022, arquivos usuários.xlsx. Esse aqui é o caminho que eu vou estar fazendo a importação do meu arquivo. E aqui é o nome da planilha lá dentro do arquivo do Excel que eu quero fazer a importação. É necessário que esteja nessa sintaxe aqui, né, o nome da planilha, seguindo por sinal de dólar. Uma coisa muito importante é que durante a importação desse arquivo, é necessário que ele não esteja sendo utilizado por nenhum outro recurso, né, aqui do meu servidor. Eu não consigo fazer a importação caso, por exemplo, esse arquivo estiver aberto no Excel. Né, o SQL não consegue ler ele, então eu tenho que garantir que eu tenho acesso a esse arquivo, né, pela rede, pelo diretório do Windows, e esse arquivo também não esteja aberto em nenhum programa, senão o SQL não vai conseguir ler. Então, vamos partir aqui para o Manager. Já estou conectado no meu banco de dados projetos e vou dar um F5 para a gente ver se a importação vai funcionar com sucesso. Ok, dei aqui um F5, né, então aqui eu tive um retorno de total de 27 linhas, na mesma estrutura que a gente tem dentro da nossa planilha do Excel. Aqui ele trouxe 7 registros a mais, mas é como se ele estivesse tentando identificar, né, algumas lacunas vazias aqui dentro. Eu vou tentar fazer até a exclusão aqui de algumas e vou salvar e vou tentar fazer a importação de novo. Vamos ver se vai dar certo para não retornar aquelas linhas em branco. Ok, fiz a exclusão aqui, né, teoricamente deveria funcionar. Vou salvar, vou fechar e vou tentar fazer a importação novamente. Certo, então realmente era somente, né, lacunas em branco lá no meu arquivo. Então aqui foi a importação. Eu vou aproveitar, vou lá dentro do arquivo, vou editar ele, né, abrir novamente, vou editar ele. Eu vou tentar fazer a importação com ele aberto para vocês verem um erro que pode ocorrer. Então o que eu vou colocar? Geomaster. Ok, 0101 2000. Certo. Aqui foi porque o próprio Excel, né, identificou como se fosse um e-mail, mas não tem problema nenhum não. Vou salvar esse arquivo aqui. Ok, salvei. Eu vou deixar ele aberto e vou tentar fazer a importação. Aqui, ó, ele já trouxe para mim, né, uma mensagem de erro. Né, isso aqui vai indicar que ele não conseguiu abrir o arquivo porque ele necessita que somente né, nenhum usuário esteja, nenhum outro recurso, quer dizer, esteja acessando aquele arquivo naquele momento. Então eu vou lá fechar a minha planilha e vou executar novamente. Aqui, ó, que vocês podem ver que já funcionou corretamente também. Vamos fazer o seguinte teste aqui agora, né? Então ele que trouxe o Geomaster que eu acabei de inserir. Vamos fazer um teste aqui. Vou abrir o arquivo, vou incluir uma nova pasta, uma nova planilha. Então eu vou colocar aqui despesas. Despesas, eu vou ter aqui o nome da despesa, vou ter aqui o valor dela e vou ter a data dela.
Então, aqui, por exemplo, vai ser conta de luz, conta de água e aqui conta de internet. Então, nesse caso aqui, a minha conta de luz ela vai ter o valor de R$100. A de água 80 e a de internet R$ 99,90. Ok. Então aqui, vamos dizer assim, a data de vencimento. A data aqui vai ser 1/05/2023. 1/05/2023. E aqui vai ser 10/05/2023. Vou salvar esse arquivo aqui e vou fazer o fechamento, né? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa carry aqui. O arquivo ele é o mesmo, né, que está no meu diretório. Porém, o que vai mudar é a minha planilha lá dentro. Vou colocar aqui então despesas. Vamos executar, vamos ver se vai funcionar. Ok, funcionou. Tá vendo aqui, ó? Olha para vocês verem. Aqui em cima eu estou fazendo a importação da planilha usuários e aqui embaixo eu estou fazendo a importação da planilha despesas. Por isso, a importância desse parâmetro aqui, eu estar passando corretamente qual que é o nome da planilha que se encontra dentro do meu arquivo de Excel. Então, vocês podem ver aqui na prática, né, essa questão funcionando. Então, aqui já está, vamos dizer assim, né, totalmente estruturado com as informações que eu tenho dentro da minha planilha. Então, eu vou fazer um select aqui agora na minha tabela oficial. Select all from usuários. Aqui na tabela de usuários, eu tenho um total de 47 registros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir mais 21. Então, como aqui, vamos dizer assim, né, já está totalmente estruturado, totalmente tratado, eu não preciso de fazer nenhuma, vamos dizer assim, né, nenhum tratamento com meus dados, né? Em caso de necessidade, aí sim seria necessário. Então, eu vou fazer aqui agora o que? Eu vou dar um select separadamente em cada coluna aqui. Celular, data, nascimento. Vou estar executando. Ok, funcionou com sucesso. E se caso eu colocar o nome de uma coluna que não existe dentro da minha planilha, o que acontece? Então eu coloquei aqui data. Vou colocar aqui, por exemplo, data vencimento. Essa coluna data vencimento não existe dentro do nosso arquivo de Excel. Aqui, ó. Não existe uma coluna chamada data vencimento. Somente data nascimento. Eu vou tentar executar. Ele deu aqui um erro para mim. Né, que seria, na verdade, ele deu um erro que meu arquivo ainda se encontra aberto. Vou fechar ele. Ok, agora eu vou executar de novo. Aqui, ó. Nome da coluna, data, vencimento, inválido. Então, estou tentando fazer um select em uma coluna que não existe dentro da minha planilha. Por isso que não funcionou. Ok. Nesse caso aqui, vocês podem notar o formato, que é a data de nascimento, ela está sendo trazida da minha planilha. Aqui é o formato datetime. Só relembrando, o formato da nossa data de nascimento. Na tabela usuários, ela se encontra do tipo date. Então aqui foi até interessante que, né, vou mostrar para vocês como fazer um tratamento para alinhar totalmente, né, o tipo de dado que a gente quer inserir na nossa tabela. Então aqui, converte date, data de nascimento. E aqui eu vou dar somente o nome, data, nascimento, SQL. Vou fazer o select. Então vocês podem notar que o resultado que eu já obtive aqui foi o resultado com a data de nascimento do tipo date. Então o que a gente pode fazer? Fazer um insert. Insert usuários, nome, e-mail, CPF, celular, data
Nascimento. Relembrando, temos quantos registros atual na tabela? 47 registros. Vamos tentar fazer um insert. Ok. Aqui deu um erro de estouro aritmético para o tipo varchar. Valor, esse valor que retornou aqui para mim. O que acontece? Tem uma questão aqui que é o seguinte. Pode ser que dependendo de como a gente define os valores dentro da nossa planilha, o próprio Excel ele configura aquele valor como um determinado tipo. Né? Deixa eu verificar aqui que é o seguinte. É interessante que a gente defina o formato, né, para fazer um insert em nossas tabelas do formato texto. Porque nesse caso aqui, pode ser que o próprio Excel ele definiu aqui como, vamos dizer assim, né, um valor que não é totalmente compatível com a coluna que a gente está tentando fazer a importação. Nesse caso, ele deu erro com o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Nesse caso aqui seria o valor do meu CPF, desse CPF aqui. Né? Vamos testar então aqui alguns tipos para a gente ver qual que seria o mais adequado para estar inserindo em nossa coluna. Na coluna, no caso, CPF. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir como um tipo texto. Ok, definir com tipo texto, vocês podem ver que o alinhamento dele passou a ser até na esquerda. Antes ele estava alinhado à direita. Vou fechar aqui a minha planilha e vou tentar fazer a importação novamente. Ok, 21 linhas afetadas. Então é isso. Às vezes vocês podem estar tendo alguns problemas aí na hora de fazer o insert da planilha, dos dados da planilha para uma tabela física. Porque dependendo do que a gente coloca aqui, o próprio Excel ele entende aquela informação que a gente está inserindo na nossa coluna e converte aquela informação em um determinado tipo, que visualmente aparenta ser compatível com as colunas do SQL, né? Mas internamente não é compatível. Tanto que aqui na data, o próprio Excel, tá vendo? Ele converteu para um tipo data de uma vez. Nesse caso aqui, ele provavelmente definiu com um tipo numérico, que não foi compatível com a nossa coluna no SQL Server. Então, 21 linhas afetadas. Vou fazer aqui um outro select. Total de 68 linhas. Então, né, a gente conseguiu fazer o insert aqui na nossa tabela física corretamente. Então, pessoal, esse foi um exemplo, né, de como está fazendo a importação de arquivos de planilhas do Excel para o SQL Server. Né? Infelizmente, eu não consegui mostrar para vocês a importação do formato XLS, né, porque, vamos dizer assim, né, eu não consegui configurar aqui o meu servidor para ser compatível com essa versão um pouco mais antiga. Mas nada impede, né, que seja feito aí a conversão no próprio Excel para um formato mais recente, que aí vai ser compatível sem problema algum. Então, na próxima videoaula, a gente vai estar falando sobre variáveis no SQL Server. É uma aula bastante interessante, né? Então, assim, vai ser uma videoaula com bastante conteúdo, tá bom? Então, espero que vocês, né, tenham gostado aí da videoaula. Né? Como sempre, eu vou deixar aí na descrição do vídeo os links para vocês fazerem o download, né, do recurso que deve ser instalado no Windows. Né? Eu vou deixar aí os scripts para fazer a configuração, o script também para fazer a importação dentro do SQL e também o próprio arquivo, né, usuários de Excel, como exemplo, né, para vocês trabalharem em cima dele. Aí é interessante na hora que vocês forem praticar, vocês alterarem os dados, né, cadastrarem uma nova planilha lá dentro, né, fazer a importação dessa planilha também, né, e tá testando aí né, os recursos que essa ferramenta, né, ela consegue nos fornecer, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam,
né, desse conteúdo, dessa sequência, né, de importação que a gente fez, né, que é bastante interessante, agrega bastante coisa para a gente aí, né, no dia a dia de trabalho no SQL Server. Então, pessoal, espero vocês aí na próxima videoaula, tá bom? E até breve.